quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Vamos voltar para Mateus capítulo 8, onde estávamos ontem. Ontem nós apenas demos uma pincelada. O tema da palavra ontem foi o ápice, não tendo nada, mas possuindo tudo. Se você não assistiu a palavra de ontem, ela já está no canal Ouvir e Crer. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Sempre que esse tipo de expressão aparece na palavra de Deus, sair de um lugar para outro, sair de uma dimensão para outra, nós vamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Porque aqui diz literalmente que Jesus ordenou que eles passassem para a outra margem. Mas espiritualmente, o que é passar para outra margem? Então nós estamos falando de uma mudança de estado psicológico. Nós estamos falando de uma expansão de consciência. Nós estamos falando de emoções que não obedecem mais o medo. Emoções que não obedecem mais o pânico, a depressão. Você decide que irá viver do outro lado. Pastor, mas essa decisão está nas minhas mãos? Na de Deus é que não está. Porque tudo que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário. Vou repetir isso. Tudo que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário. Não há absolutamente mais nada a ser feito. É como se eu pudesse dizer, a nível didático, assim: Deus não fará mais nada por você, Ele já fez tudo. A nível didático. Quando eu digo Deus não fará mais nada por você, porque Ele já fez tudo, o que eu procuro é despertar em você uma fé para receber o que é seu. Quando eu digo que tudo já está feito, o que eu quero é despertar em você uma fé para enfrentar o que você está enfrentando, não como algo a ser resolvido, mas como algo resolvido. A fé te dá poder de olhar para qualquer circunstância e rir dela. Aleluia, glória a Deus. Amém. Salmo 2. Salmo 2. O Senhor ri dos seus inimigos. A fé te dá ousadia de você estar no pior que o inferno possa lançar contra você e começar a dançar, bailar. Claro que isso não pode ser mecânico, só porque você ouviu o pastor dizer. Isso fala de uma operação do Espírito Santo em você, através da oração em línguas, através dessa linguagem sobrenatural. Não é que você vai se esforçar muito
para acreditar, você vai se esforçar muito para crer que já está resolvido quando aparentemente não está. Porque depois que se resolve, você não precisa mais da fé. Se a doença desapareceu, você não precisa crer que você está curado. A doença sumiu. Você já está curado. Se aquele dinheiro que você precisava receber entrou, você não precisa crer por ele. O dinheiro entrou. Se aquele teu filho desviado nas drogas, na bebida, se encontrou com o Senhor Jesus e nasceu de novo, você não está mais numa batalha de fé por isso. A fé é para mudar as circunstâncias mentirosas, estabelecendo sobre elas a verdade. Repita isso comigo. A fé existe, faz assim, para mudar circunstâncias mentirosas e estabelecer sobre elas a verdade. Pastor, qual a diferença de uma circunstância da verdade? A diferença é cósmica. A diferença é galactical. Porque as circunstâncias, elas são voláteis. As circunstâncias dependem do clima, dependem da bolsa de valores, dependem do investimento de certos conglomerados e grupos financeiros no país, dependem da entrada e da saída de dólar. Tudo isso mexe com a balança comercial, mas não devia mexer com você, porque o seu pai é o dono do ouro e da prata. Seu pai, diga meu pai, é o dono do ouro e da prata. Então, você tem mais que acesso a um papel moeda. Você tem acesso ao que dá poder ao papel moeda. Ouro, prata. Na economia isso é chamado de lastro. Então, se eu tenho R$1 bilhão, eu preciso desse lastro lá do Banco Central, porque senão eu só tenho papel na mão. Riqueza é riqueza, papel é papel. O que Deus quer pôr na sua mão não é dinheiro, o que Deus quer pôr na sua mão é riqueza. Papel virá como consequência. Por isso o Senhor não te dá poder de adquirir dinheiro, Ele te dá poder de adquirir riquezas. Riquezas são algo espiritual. Papel é algo visível. E quando você atrai a riqueza pela fé, adorando a Deus porque Ele é o seu provedor, se vendo com o carro dos seus sonhos, com a roupa dos seus sonhos, com a casa dos seus sonhos, você consegue entrar na quarta dimensão com muita facilidade. Sabe, irmãos, viver na quarta dimensão no começo não é fácil, porque a gente está muito treinado na derrota, a gente está muito treinado no natural, na dificuldade. No mundo tudo é adquirido com muita luta, com muita dificuldade, com muita, né? O cara estuda 12 anos, depois estuda mais 10 anos, depois ele se forma, estuda mais 5, e aí ele se especializa, faz um mestrado, doutorado, vai mais 5. Só ele estudou 30 anos para ganhar R$30 mil por mês. Mas 30 anos da vida dele, 40 anos muitas vezes, foram investidos no natural. Aí vem Paulo e diz assim, que ele, sendo rico, se fez pobre.
para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Eu quero te dar uma palavra profética. O que estava na conta de Jesus, agora está na sua conta. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Você acabou de aceitar a verdade. E ao aceitar a verdade, isso foi creditado a você. Estou falando de finanças, mas o Senhor te diz, esse princípio de visualizar o que você crê, ele serve para qualquer área da sua vida. Sua família, seu ministério. Sabe, deite-se hoje, essa noite, não pensando no cheque que você tem que cobrir amanhã, na dívida que tem que ser paga, no fulano de tal que você tem que encontrar. Não, deite-se. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca entre no sono por portas de medo e de pressão. Pegue no sono se alegrando. Claro que você tem que fazer um exercício mental. Você tem que exercer sua vontade. Diga, o exercício da vontade serve a fé para que eu visualize as coisas e sonhe acordado a tal ponto que eu estou de cá, mas na minha mente já viajei para o outro lado. Quando Deus fala, seu espírito vai. Quando você fala, sua mente vai. Vou repetir isso. Quando Deus fala, o seu espírito vai. Quando você confessa o que Deus falou, a sua mente vai. Aprenda a ter uma linguagem positiva. Aprenda a ter uma linguagem de vitória. Aprenda a falar segundo o Espírito. Mas é muito difícil. Meu pai disse que eu nunca ia ser nada na vida. Eu cresci debaixo de uma família muito complicada. Um se suicidou, outro é alcoólatra, outro é traficante. Minha família não tem como ser. Que família, querido, presta atenção. Quando você nasceu de novo, você saiu daquela família. Você entrou na família de Deus. Então o seu histórico familiar não é mais o seu histórico familiar. O seu histórico familiar é em Cristo. Aleluia. O seu histórico familiar não é mais o seu histórico familiar. O seu histórico familiar é em Cristo. Para de se lembrar de momentos dolorosos com a sua família e deixar isso continuar programando você por dentro. O Senhor te diz: ei, entra nesse barco e passa para o outro lado. Essa é a primeira característica da vida de Deus operante em nós. Ela é uma vida que transcende. Ela jamais fica estática, acomodada, inerte. Infelizmente, por sermos um país chamado de terceiro mundo, nós crescemos com milhares de programas psicoemocionais e estruturas na nossa mente, na formação das nossas sinapses, onde falar fé é sentir que você está mentindo. Como que eu posso falar que eu estou curado? O médico falou que o tumor está aqui. Espera aí, querido, o médico falou que o tumor está aí, mas a Bíblia diz que Jesus levou sua doença. O que é mais garantido, a palavra do médico ou a palavra de Deus? É que você não aprendeu ainda a se firmar na palavra, para o seu espírito ser ativado contra a doença. Como que a doença sai do corpo de um adorador? Você ativa seu espírito em adoração e fé,
e ativa o seu espírito, e ativa o seu espírito, e ativa o seu espírito, e de repente aqueles sintomas vão saindo. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Segundo lugar, essa vida que pulsa dentro de nós, ela tem uma natureza. Ela não se relaciona com métodos, ela não se relaciona com alvos, metas. Eu falei sobre isso ontem. Aqui diz no capítulo 8, versículo 20, versículo 19: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você se encaixa aqui? Nas raposas? Tem gente que é uma raposa, irmão. Esperto. Uma raposa é capaz de morder você 10 vezes sem você perceber, em poucos segundos. Ela pica a sua mão. Você está enquadrado nas aves do céu. Ou seja, quem está brincando de fé, mas na verdade não tem uma expressão de fé. Ou você é filho do homem. Aqui tem 3 categorias: raposas, aves do céu e filho do homem. A raposa, por fim, encontra um covil, porque toda raposa acha no final da jornada o seu predador, e ela precisa então parar aquela jornada para se esconder no covil, no buraco. Hoje, infelizmente, tem muitos cristãos no buraco, emburacados, escondidos. Sim, eles estão aparentes aqui, eles são visíveis, mas no reino do Espírito eles estão escondidos nos seus medos, nas suas culpas, nos seus pânicos. Eles não sabem lidar com isso através do Espírito, através da fé. E Jesus diz assim: ei, e também pare de brincar de vida no Espírito, porque o máximo que você vai encontrar é um ninho para alguém cuidar de você. Agora, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do homem não tem covil, porque ele não precisa de buraco. Filho do homem não tem ninho, porque ele já sabe voar. O Filho do Homem é liberto de todo esquema humano para chegar em algum lugar. O pulsar da vida de Deus em mim é suficiente, e dali vem a direção, dali vem a voz, dali vem a fé, dali vem a convicção. Quando Jesus disse para aquele escriba: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava dizendo o seguinte: vocês têm metas, vocês têm buracos para se enfiar, vocês têm ninhos para se esconder. Eu não preciso disso, eu já passei essa fase. O Senhor te diz: ei, passe a fase dos buracos. Ah, hoje eu estou no buracão. Não, meu irmão, você está em Cristo. Aleluia. Passe a fase dos ninhos. Ninho fala de um lugar onde você é um recém-saído do ovo. Você é um dependente do seu pai e da sua mãe. Mas quando Jesus andou sobre a terra, ele não era mais dependente do pai e da mãe dele. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade, conhecia a sua autoridade,
falava e as coisas aconteciam. Quero isso. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Terceiro lugar, diz assim no capítulo 8, versículo 21. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso aqui é um problema, irmãos. O quanto os seus valores familiares ditam a sua entrega no Espírito. O quanto o seu apego familiar orienta o seu nível de consagração, de santificação. Você ainda está buscando a aceitação deles, ou você está trilhando um caminho para salvá-los? Vou repetir a pergunta. Você está buscando a aceitação deles, ou você está trilhando um caminho para salvá-los? A resposta de Jesus foi mais louca do que a primeira. Replicou-lhe Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Preste atenção, não tem nada que se encaixe com a natureza de Deus dentro de você, a não ser a própria natureza de Deus. Não tem nada que se encaixe com a sua fé, algo que não venha da própria fé. Não tem nada que se encaixe com o seu espírito, algo que não venha do Espírito. Não adianta você pegar um vivo para andar com o morto, não vai dar certo, porque o vivo tem uma visão das coisas, o morto tem outra visão. Quem nunca nasceu de novo, ele me ouve, não entende nada do que eu falo. Ele fica assim: o que esse cara está falando? Porque eu não prego para a mente das pessoas, eu prego para o espírito das pessoas. Eu não estou aqui para alimentar sua carne, deixar você excitado emocionalmente. Eu estou aqui para arrancar você de um lugar e projetar você para outro lugar. Então Paulo disse: conferindo coisas espirituais com espirituais. Deixe os mortos sepultar os mortos. Confira coisas espirituais com espirituais. É a história daquela pata linda, maravilhosa, que coloca um ovo no meio de vários ovos de uma galinha e segue o seu caminho, e a galinha toda inocente choca aqueles ovos, e por fim todos eclodem e nascem, mas a mãe percebe que um dos filhos é diferente. A mãe percebe que um dos filhos tem uma boquinha meio gordinha, meio chata, tem umas membranas na perna, no pezinho. E com o passar do tempo, a mãe começa a perceber que aquele novo filho da família não consegue se alimentar como os outros, que ciscam e comem minhoquinhas e comem insetos. Ele não consegue se virar como os outros. A mãe vive tendo que socorrer ele. Até o dia que eles passam perto de uma lagoa muito linda, e quando o Huguinho, vou chamar ele de Huguinho, e quando o Huguinho viu a lagoa, o coraçãozinho dele tup, 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 tup. E ele não entendeu, porque os seus irmãos não ficaram impressionados com a lagoa, só ele. E eles foram embora. No outro dia eles voltaram novamente, o coração do Huguinho tup, 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 tup. E eles foram embora. No outro dia o Huguinho disse para ele mesmo: hoje eu não vou aguentar. Se a gente passar naquela lagoa, eu vou ter que dar um mergulho. Ele não sabia por que ele estava se comportando daquela forma. E aí
quando chegou perto da lagoa, o coração tudo, ele saiu correndo e tigum. Quando ele pulou, a mãe quase teve um infarto. Meu filho, você vai morrer! Meu filho, volta! E mal sabia a mãe que o Guinho estava nadando, fazendo o que ele nasceu para fazer, cumprindo o seu propósito. De repente, ele volta para casa, a mãe dele pega ele, ele não faz mais isso, você não é um pato, você é uma galinha, E o menininho apanhou tanto que acreditou na mãe e nunca mais entrou na lagoa. Até que um dia eles estavam ali perto da lagoa comendo, ele já tinha virado um franguinho, um pato franguinho. E uma revoada de patos chega na lagoa. É forte. E aí um dos patos, mais ou menos da idade dele, um adolescentão, chega perto dele. E aí, pato? Eu não sou um pato, eu sou uma galinha. Aí o pato, o quê? Eu sou uma galinha. E o pato, você é um pato treinado por galinhas. E o Guinho ficou tão impressionado com aquilo que começou a conversar com o pato. Eles passaram o dia todo conversando. Só que tudo que o pato falava para ele fazia sentido. Tudo que o pato falava para ele encaixava. Tudo que o pato falava para ele era uma descoberta. Por quê? Porque agora não era morto tentando ensinar vivo, nem vivo tentando ensinar morto. Era vivo ensinando vivo. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, conferindo coisas espirituais com espirituais. Como que alguém que não trilhou o caminho que você está trilhando vai ensinar você a trilhar esse caminho? Como alguém que não trilhou o caminho que você está trilhando pode te ensinar esse caminho? Ele não pode. Então faça assim com as duas mãos, diga assim: coisas de galinha é para galinhas. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Mais forte, coisas de pato é para pato, conferindo coisas espirituais com espirituais. Uhul! Me encontrei! Posso nadar! Posso voar! Eu não sou uma galinha, eu sou o Guinho! Não deixe uma galinha treinar uma águia, porque nunca irá funcionar. Liberte a águia para ser treinadas por águias. Sabe o que é a religião, irmãos? A religião é a galinha treinando as águias, mantendo as águias no chão, numa condição horrível. Mas quando você ora em outras línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, sabe, a sua natureza espiritual vai se desenvolvendo, essa vida, ela vai se desenvolvendo. Recalá, mandoro, xecarabará, turi, barabaxo, carai. Sabe, as coisas de galinha perdem o sentido, não adianta mais, aquelas doutrinas não entram mais, aquelas teologias não entram mais, aquelas blá 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 não entram mais, o cabresto do homem não entra mais, você não é mais manipulado por ninguém, porque você entrou na liberdade do Espírito. Aleluia!
Pastor, mas então eu aprendi tudo errado. Então recomece. Amém. Pastor, então me ensinaram errado. Então recomece. Vá para a escola do Espírito Santo. Seja humilde. Amém. Pegue a sua teologia morta e jogue no lixo. Pegue o glamour que a religião te dá, os títulos, as formas, os departamentos. Pegue tudo que você aprendeu de igreja e joga no lixo, porque igreja não se aprende, igreja é o que você é. Amém. Você não aprende a ser pato, você é pato. Você não ensina um peixe a nadar. Você não treina uma águia a voar, ela vai voar. Quero ouvir um glória a Deus bem forte. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: quem está mentoreando você? Põe a mão no ombro dele e pergunta assim: quem é o seu pai na fé? O seu rabino espiritual. Olha para o seu irmão e pergunta: quem trilhou o caminho que você está trilhando? Sofreu o que você está sofrendo? Venceu e pode te ensinar a chave. Eu não quero ir atrás de pessoas bonitas nem feias, ricas ou pobres. Eu não quero ir atrás de pessoas que estão no monte ou no vale. Eu estou atrás de quem tem chaves. Chaves. Eu quero encontrar pessoas que possuem chaves. O que é a chave? É a decodificação de um segredo. Por isso cada chave é diferente da outra. Uma chave abre determinada porta, mas não abre outra porta, porque é outro segredo. E a outra é outro segredo, é outro segredo. A palavra de Deus diz: quem fala em línguas não fala com os homens, fala com Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito produz chaves, chaves, chaves. Aí você fica assustado com certas pessoas. Por que ele nunca fica enfermo? Não, ele é tentado a ficar enfermo. Porque ser tentado é uma coisa, aceitar a enfermidade é outra. Por que ele nunca fica enfermo? Porque ele tem a chave da cura. Por que no dia que as contas dele vencem, ele tem o dinheiro para pagar? Porque ele tem a chave da prosperidade. Porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deixa os mortos sepultar os mortos. Não permita que uma raposa ou uma ave do céu treine você. Permita que o Filho do Homem treine você. Ah, mas se eu for fazer isso aí que o senhor está falando, pastor, eu vou ser perseguido. Com certeza. Pastor, eu vou ser apedrejado. Sim, senhor. Vai mesmo. Eu não vou ser compreendido. Eles vão achar que eu estou maluco. Concordo. Porque a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. A palavra loucura no grego é a palavra mysterion. Ou seja, ele não aceita porque para ele é um mistério, ele não entende. Ele sabe até bater asas como galinha, mas voar é para as águias. A águia tem algo a mais. O Senhor te diz: eu te dei algo a mais. Para que você pegue essa corrente de ar contrária e não se humilhe nunca mais sobre ela, mas você suba mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto,
e mais alto. Não existe corrente de ar contrária capaz de fazer você abaixar, porque você é capacitado com asas poderosas para subir quando está todo mundo descendo. Amém. Amém. Subir. Subir mais alto. A importância de ter um pai na fé. Quando Paulo encontrou com Timóteo, ele já era crente já, filho de mãe crente também, só que judia, praticava o judaísmo e o cristianismo. A igreja primitiva judaica, na sua maioria, praticava o judaísmo e o cristianismo. O pai de Timóteo era grego. Então imagina a cabeça do menino: Grécia, judaísmo, cristianismo. Tinha uma confusão ali. Não havia propósito, não havia destino, não havia foco para aquele menino. Mas aí chega na vida dele o verdadeiro apóstolo. Paulo pega Timóteo e começa a treiná-lo, formá-lo, ensiná-lo. E quando ele escreve sua primeira carta, Paulo fala algo muito interessante. Paulo diz assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Irmãos, eu não quero mais igreja cheia. Eu não estou atrás mais de membro de igreja. Eu não estou. Você tem que discernir no espírito que eu vou falar agora, senão você vai me entender errado. Todos sabem que uma multidão me abandonou nos últimos meses. Eu não quero que eles voltem. Eu não quero que eles voltem. Pastor, mas os verdadeiros filhos, isso é outra coisa, irmão. Isso é problema dele com Deus. Porque o João diz assim: estes saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Eu não estou atrás de que ninguém volte. Eu quero gerar filhos. Eu estou muito novo para ficar preocupado com uma raça de víboras que me morderam do alto da cabeça, a planta dos pés, e me envenenaram, e eu tive que ressuscitar das cinzas para permanecer, não é bem não, para permanecer vivo. Sim, pequei, tive os meus erros, tive as minhas fraquezas, mas é por isso que o João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que saibais que os vossos pecados são perdoados. É por isso que Paulo disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confia em mim. Abel morreu no ouvir e crer. Caim matou Abel. Foi errado? Foi errado, mas matou. Mas a Bíblia diz assim: tornou Eva a coabitar com Adão e nasceu Sete. Hoje eu estou vivendo a geração de Sete. Nós estamos vivendo a geração de Sete, não é a geração de Abel. O sangue de Abel clama, ou seja, essa tragédia sempre vai estar na nossa memória, porém estamos gerando uma outra geração. Sete, Enos, Enoque. A Bíblia diz que no tempo de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão abandonou tudo, Isaac semeou numa terra de fome, Jacó foi o patriarca das 12 tribos. Então, quando algo que não deveria ter morrido morre, fique esperto, porque agora que a história vai começar. Você pode aplaudir essa palavra?
Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Cara, se liberta de Abel, se liberta. Porque senão 7 não vem. Eu sinto Deus falando com alguns aqui: ei, chega de velar esse defunto. Amados, eu não estou dizendo que as portas dessa igreja estão fechadas para ninguém, mas aqueles que entrarem para ficarem não serão mais do espírito de Abel, serão do espírito de Sete. As portas dessa igreja sempre estarão abertas para a geração de Sete, porque se nós fomos reciclados, outros também estão sendo reciclados. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: ei, águia. Pouco mais forte: ei, águia. Não permita que uma galinha te treine. Ei, águia. Não passe por esse vexame. Não seja encontrada na sala de aula das galinhas. Seja encontrada nos lugares altos, nos penhascos altos, nos grandes desafios que só quem tem espírito de águia aceita. Nos grandes lugares de ousadia e intrepidez que só quem tem espírito de águia. Irmão, não adianta. Tem gente que não tem espírito de águia, não vai voar. Mas isso pode mudar se você nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não vê o reino. Não adianta. Quem não nascer de novo não entra. Você é galinha, você vai ter que morrer e nascer águia. Tem jeito, não tem remédio. Por que Jesus morreu na cruz? Porque a queda de Adão tornou o homem galinha, mas o homem era águia. Como é que Deus ia fazer? Por que Deus não perdoou Adão? Deus perdoou e mudou o quê? Continuou todo mundo galinha, até a grande águia viesse à terra, chamada Jesus Cristo, desse sua vida lá na cruz, morresse e ressuscitasse, fosse glorificado e derramou o Espírito Santo, para que novamente águias possam nascer. Aleluia, aleluia. O Senhor te diz: deixe os mortos sepultarem os mortos, seja treinado na sua fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: até onde você está disposto a ir com a sua fé? Quem você está disposto a deixar pela sua fé? Com quem você está disposto a começar a andar por causa da sua fé? Qual o preço que você está disposto a pagar? Isso completamente entre aspas, porque tudo é pela graça. Mas qual o preço que você está disposto a pagar para viver o que você acredita? Não que você acredita por recebido dos homens, mas é recebido pelo próprio Espírito Santo. Tem coisa, meu irmão, que se Deus não te ensinar, você não vai receber. Você vai ter que pegar essa linguagem sobrenatural, a palavra de Deus, ir para o quarto e ficar lá, hora após hora.
sabe, recebendo no Espírito, desenvolvendo o Espírito, desenvolvendo as faculdades do Espírito, desenvolvendo as capacidades do Espírito de receber os moveres de Deus, as ondas de Deus, o poder de Deus, os dons, o fruto, o seu funcionamento no seu chamado, para que você frutifique no que você é, porque aqui a goiabeira não vai dar abacate, a goiabeira vai dar goiaba, o abacateiro vai dar abacate, a parreira vai dar uva. Não somos uma instituição, somos uma igreja orgânica. Ou você tem uma vida com Deus que te transformará no que você realmente é por dentro, ou você vai ficar patinando por tentar mais uma vez na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, no pastor tal, na visão tal. Agora eu estou na igreja tal, agora a moda é a igreja tal, agora é células, não, agora é campanha, não, agora é a casa, não, agora é ouvir e crer, não, agora é universal. O cara passa uma vida correndo atrás. A mulher samaritana perguntou para Jesus: quem é que está certo? Meu Deus do céu, nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus olhou para ela e disse assim: ó mulher, a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora nem lá nem lá, é aqui. Diga forte comigo: agora. Não é lá, nem lá, nem lá, nem lá, é dentro de mim. Você que está me assistindo agora pela internet, talvez até assustado com essa palavra, porque tudo que te ensinaram foi religião, e você nunca soube andar no Espírito, nunca soube andar no poder. Com muita humildade no meu coração, porque eu sei a tocha que o Espírito me deu. Vamos andar conosco. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Anota aí, 629-8223-1222. Diga, seja ousado. Fala assim: eu quero ser sua filha na fé. Seja humilde: eu quero ser seu filho na fé. Eu quero andar com vocês. Eu sou uma águia treinada por galinhas, mas esse tempo passou na minha vida. Irmãos, que alegria ter encontrado o irmão Dave e o irmão Bernardo, o irmão T.L. Osborne, o irmão Kenneth Hagin. Que alegria, que gratidão a Deus, porque esses homens não me deram teoria, eles me deram realidade. Cada um com a sua história, eu também com a minha, você com a sua. Mas viva uma realidade, não um fingimento evangélico. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Hoje eu preguei para as águias. Hoje eu preguei dos altos penhascos. Hoje eu te digo: pode pular. E quando você pular, abra bem grande as suas asas, que ao abrir suas asas, você descobrirá a sua identidade. Uhul!
Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Nós estamos num desafio de 2.000 discípulos ofertando R$100 em 30 dias. Você que me assiste, entra no desafio, nesses 30 dias, oferte R$100, faça parte. No canal Viricre tem a conta. Vamos estar juntos, rompendo em fé, voando em lugares que eu nunca voei. Uhul! Se você quiser estar comigo, eu vou continuar essa palavra amanhã. Graça e